Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Sou o professor Bruno e hoje eu quero trazer uma aula para vocês sobre dilatação dos líquidos. Só frisando para vocês que, como é um conteúdo um pouco extenso, essa aula vai ser dividida em duas partes. Então, hoje eu vou estar trabalhando com vocês a primeira parte desta aula, tá? Sobre a dilatação dos líquidos. Vamos começar então a nossa aula com uma situação, um problema, para que vocês possam perceber de que maneira a gente pode encontrar esse assunto no nosso cotidiano. Eu quero que vocês confiram aqui comigo na imagem agora. Então vamos para a situação problema, tá? Vamos fazer a leitura juntos. Em uma noite fria, Pedro preencheu totalmente com álcool o tanque de seu automóvel e, logo em seguida, guardou o veículo no estacionamento. Ao acordar na manhã seguinte, o sol já aparecia. Ao andar no veículo, Pedro percebeu que havia menos combustível do que o previsto. Como podemos explicar o que aconteceu? Então, pessoal, preste atenção em mim agora, por favor. Observem essa situação, então. Uma pessoa, Pedro, ele pegou e encheu completamente o tanque do seu automóvel de combustível. Era noite, estava em uma certa temperatura. Quando ele acordou pela manhã, como já havia amanhecido, o sol já aparecia, naturalmente houve uma elevação na temperatura. E quando ele saiu no automóvel, ao decorrer do tempo, dentro do carro e dentro da sua locomoção, ele percebeu o seguinte, que havia menos combustível do que o previsto no tanque. E aí, será que o fato de haver uma quantidade menor de combustível tem alguma coisa a ver com esse conteúdo? Como que a gente poderia explicar esse fato? E aí, ao longo dessa aula, você vai perceber que é possível, dentro do que a gente vai trabalhar nessa aula, entender o que aconteceu nessa situação, ok? Então vamos recapitular um pouco o que já foi visto nas aulas anteriores. Vamos primeiro recapitular por que um corpo se dilata. O que acontece com o corpo para que ele possa sofrer essa dilatação? Como a gente sabe, os corpos em geral são constituídos por átomos e moléculas, e essas moléculas estão em constante vibração. Só que existem forças que mantêm essas moléculas ligadas numa configuração, numa determinada estrutura. Essa estrutura, obviamente, ela é mais evidente no caso dos sólidos, né? E aí, quando essa temperatura aumenta, as moléculas passam a vibrar com uma maior intensidade. E essa força que mantém essas moléculas ligadas, ela se comporta como uma espécie de mola. Então, ela permite que as moléculas possam se distanciar uma das outras. E isso, que acontece no mundo microscópico, isso que acontece no mundo microscópico traz consequências ao que está à nossa volta, aquilo que nós podemos perceber. E aí, de modo geral, o que a gente percebe é que as dimensões desse corpo, ela muda, ela aumenta. E aí, no caso, é o que nós chamamos de dilatação. Certo? Então, algumas considerações importantes. O fenômeno da dilatação, ele aparece nos três estados da matéria, tanto sólido como líquido e o gás, eles dilatam, tá bom? E aí, nesse caso, como ele aparece nos três estados da matéria, então, naturalmente, toda matéria que está no estado líquido, ela também pode sofrer uma dilatação. Outra questão importante é que os líquidos, eles têm características diferentes dos sólidos. Se você observar, todo material no estado sólido, ele tem uma forma própria. Você pegar uma cadeira, uma mesa, todos esses materiais, eles têm um formato próprio. Já quando a matéria está no estado líquido, a matéria ela não tem uma forma própria. Se você fizer um exemplo bem simples, pegar um jarro com água e colocar um recipiente, encher esse recipiente com água,
você vai perceber que a água ela vai adquirir o formato do recipiente, porque a água, por estar no estado líquido, ela não tem forma própria. Na verdade, ela tende a ficar com a forma do recipiente que a comporta. Ficou claro? Então agora, eu quero que vocês confiram comigo a imagem seguinte. Observe então essa situação. Nós temos ali um volume inicial, né, representado pelo V e um zero ao lado. No volume inicial, o que a gente vai perceber? A gente tem ali uma temperatura inicial, que é representada por uma letra grega chamada θ. Né? Para quem não sabe, é aquela letra que está abaixo do recipiente, que parece um zero com um tracinho no meio. Aquilo, na verdade, é uma letra grega chamada θ. Então, numa temperatura inicial, nós temos um recipiente completamente cheio de líquido. Com o passar do tempo, com o aquecimento, ou melhor, a temperatura vai sair de uma temperatura inicial para uma temperatura final. E aí, esse líquido ele vai dilatar. Como o recipiente estava completamente cheio, vocês podem perceber aí na imagem, esse líquido ele vai derramar. E aí vamos supor que esse líquido derramado foi todo coletado nesse recipiente menor. A pergunta para vocês é a seguinte: esse líquido que está no recipiente menor é todo líquido dilatado ou não? Na verdade, pessoal, não é. Porque nós temos que levar em consideração que, como o conjunto foi aquecido, o recipiente também dilatou. Então, na verdade, a dilatação real, que é representado pela equação logo abaixo da imagem, nada mais é do que a dilatação do recipiente somada com a dilatação aparente, que é aquela que a gente observa no líquido, certo? De modo geral, observe aí na imagem, de maneira prática, o que a gente tem? A gente tem que a dilatação real é igual à dilatação do recipiente, mais a dilatação aparente. E essa equação tem que ser combinada com aquela equação trabalhada na dilatação volumétrica dos sólidos. Certo? Agora observe aqui comigo. Olhe para mim agora. Você vai ver o seguinte. Você pode se perguntar, professor, agora ficou difícil. Porque eu vou ter que fazer mais cálculos no problema e depois somar os resultados. Mas, na verdade, pessoal, na maioria das situações, a gente trabalha de maneira que a dilatação do recipiente ela é tão pequena que ela pode ser desprezada, certo? Então, na maioria das situações vai acontecer isso, certo, pessoal? E aí, pessoal, da mesma maneira que foi trabalhado na dilatação dos sólidos, eu quero que vocês confiram aqui comigo na imagem, existe uma tabela para os valores dos coeficientes de dilatação volumétrica. Esses valores já vêm padronizados e, na prática, eles são usados na hora que a gente vai resolver os problemas, certo? Vamos, então, agora para um exemplo para que vocês possam entender o que foi trabalhado na aula. Então, pessoal, vamos, então, exercitando. Vamos resolver uma questão semelhante à nossa situação problema, para que vocês percebam de que maneira a gente pode associar esse conteúdo com o nosso cotidiano, tá ok? Então vamos fazer a leitura comigo aqui na imagem. Em uma noite fria, 10 graus Celsius, note a temperatura. Maria Helena preencheu totalmente com álcool o tanque de seu automóvel, com a capacidade de 50 litros, e logo em seguida guardou o veículo no estacionamento. Ao acordar na manhã seguinte, o dia estava mais quente, ou seja, com a temperatura de 20 graus Celsius. Calcule o volume de álcool que havia vazado do tanque de combustível, considerando o coeficiente de dilatação do álcool, no caso, igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius a menos 1, e desprezando a dilatação volumétrica do tanque. Agora, observe aqui comigo, por favor. Então, olhando para o quadro, a gente vai perceber os dados que haviam no problema. Observem que, quando ela colocou o combustível no seu veículo, a temperatura era de 10 graus Celsius. E como ela preencheu totalmente de combustível o seu veículo, o que acontece? A capacidade do tanque
era de 50 litros. E aí, como ela preencheu totalmente, então a quantidade de líquido colocada ali também equivale a 50 litros, tá ok? No outro dia, como a questão menciona, houve um aumento da temperatura. Antes era 10 graus Celsius e aumentou para 20. Como houve esse aquecimento, houve essa elevação da temperatura, o que aconteceu então com o combustível que estava lá dentro? Ele sofreu uma dilatação. Aí nesse caso, observe o seguinte, que a questão ela diz para a gente desprezar a dilatação volumétrica do tanque. Então, relembrando, a dilatação real, o que é a dilatação real? A dilatação real vai ser a dilatação do recipiente, que nesse caso é o próprio tanque, certo? Mais a dilatação aparente. Qual que é a dilatação aparente? É a dilatação correspondente ao líquido que derramou. Mas como a questão diz, para a gente desprezar a dilatação do recipiente, o que é que vai acontecer? Nós vamos considerar essa dilatação igual a zero. Em outras palavras, o que é que acontece? A gente vai ter o seguinte, pessoal, que a dilatação real vai ser a própria dilatação aparente. Ou seja, a dilatação equivalente ao líquido que derramou é a própria dilatação real, porque a gente não está levando em consideração que o recipiente dilatou, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos, então, aqui resolver a questão. A gente vai ter o seguinte, que a dilatação nada mais é do que o gama, essa letrinha grega, tá aqui o valor dela, vezes o volume inicial, vezes a variação da temperatura, certo? O que acontece, pessoal? Nesse caso, o valor do gama é esse daqui, 1,2 vezes 10 a menos 3. O valor do volume inicial é 50 litros. Vezes a variação da temperatura. Pensa comigo. Se a temperatura era 10 e aumentou para 20, quanto que essa temperatura variou, pessoal? A temperatura era 10 e ela aumentou para 20. Logo, a sua variação corresponde a quantos graus Celsius? 10 graus Celsius. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar 50 e multiplicar por 10. O resultado da multiplicação, né, vai dar 500. Ah, professor, o que é que eu faço com esse 10 a menos 3? Como eu sempre venho orientando vocês ao longo das nossas aulas, deixa a notação científica para o final. Porque quando chegar lá no final, fica mais fácil para a gente poder resolver esse problema usando a notação científica. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 1,2 e vou multiplicar por 500. O resultado dessa multiplicação, pessoal, dá 600. Aí repete a notação científica. Nota que o expoente é negativo. Sempre que o expoente for negativo, pessoal, você vai caminhar para o lado esquerdo. E o valor do expoente indica a quantidade de casas decimais que você vai caminhar. Nesse caso, como o expoente é negativo, lado esquerdo. E quantas casas decimais? 3 casas. Então é só a gente fazer os saltos que vai dar certo. 1, 2, 3. Então, nota que a vírgula vai ficar na esquerda do número 6, né? Então, nesse caso, vai ficar 0,6 litros. Então, notem que nesse exemplo, com a variação de 10 graus Celsius na temperatura, o combustível que foi derramado, na verdade, foi mais de meio litro de combustível que foi derramado, certo? Por conta dessa variação da temperatura e da dilatação sofrida pelo líquido, certo? E aí, para a gente encerrar, pessoal, como sugestão de pesquisa, eu gostaria que vocês, na casa de vocês, fizessem uma pesquisa sobre o fenômeno da dilatação da água, né, presente na água.
Porque, como vocês sabem, a água ela é uma das substâncias fundamentais para a existência da vida. Então, faça como sugestão uma pesquisa sobre a dilatação da água, tá ok? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Agradeço pela atenção de vocês e não esqueça de conferir os demais conteúdos presentes na plataforma Eduque, ok? Um abraço.